Assassinato de Kim Jong-un e a teia de manipulação. Fevereiro de 2017 marcou um dos crimes mais intrigantes e perturbadores dos últimos anos: o assassinato de Kim Jong-un, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, em plena luz do dia, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança revelaram o ataque e o envolvimento de duas mulheres: Siti Aisyah, da Indonésia, e Doan Thi Huong, do Vietnã. Elas foram acusadas de terem usado um agente químico letal conhecido como VX para envenenar Kim Jong-un. À primeira vista, tudo parecia apontar para um caso simples de assassinato. Mas, à medida que as investigações avançaram, ficou claro que essa história era muito mais profunda e sombria do que qualquer um poderia imaginar. Quem realmente estava por trás desse ataque? E como essas duas mulheres foram envolvidas em um jogo tão perigoso? Fique comigo neste vídeo, porque hoje vamos desvendar todos os detalhes por trás desse ataque mortal. Como eu pude deixar que uma coisa dessas acontecesse? Quem era Kim Jong-un? Kim Jong-un, filho mais velho do ex-presidente norte-coreano Kim Jong-il, foi por muitos anos o herdeiro aparente do regime mais fechado e autoritário do mundo. Nascido em 1971, Kim Jong-un teve uma infância marcada pelo luxo e proteção, sendo preparado para, um dia, assumir a liderança do país. Cercado por privilégios que a maioria dos norte-coreanos jamais sonharia em ter, ele cresceu em meio a seguranças e servidores, recebendo uma educação de elite. Mas essa trajetória de líder supremo começou a desmoronar quando ele foi enviado para estudar na Suíça. Foi ali, no coração da Europa, que Kim Jong-un teve contato com o mundo exterior pela primeira vez. Ao contrário do que o regime norte-coreano promovia, um isolamento rígido e a demonização do Ocidente, Kim Jong-un experimentou a liberdade e o luxo ocidentais. Esse contraste entre sua vida fora e a dura realidade da Coreia do Norte deixou marcas profundas em suas opiniões e atitudes. Ele passou a ter uma visão crítica do regime de sua família, o que não era exatamente o esperado de alguém que deveria um dia liderar o país. O episódio que selou seu destino aconteceu em 2001, quando ele foi preso no Japão ao tentar entrar no país com um passaporte falso, alegando que queria visitar a Disneyland. Esse erro não apenas trouxe constrangimento ao regime norte-coreano, mas também prejudicou sua posição dentro da família, afastando-o da linha sucessória. O Ocidente, que sempre foi visto como um inimigo ideológico pelo regime, se tornou o palco do erro fatal de Kim Jong-un. Após o incidente, ele foi exilado e passou a viver em Macau, um território sob a administração chinesa. No exílio, Kim Jong-un continuou a levar uma vida confortável, mas não deixou de criticar o regime de seu país. Quando seu pai, Kim Jong-il, faleceu em 2011, o trono não foi para Kim Jong-un, o herdeiro natural, mas sim para seu meio-irmão mais novo, Kim Jong-un. Esse fato aumentou ainda mais suas críticas ao governo. Em entrevistas e e-mails para jornalistas, ele chegou a descrever Kim Jong-un como inexperiente e incapaz de liderar. A ascensão de Kim Jong-un ao poder transformou Kim Jong-un em uma ameaça real. Para o novo líder, seu meio-irmão mais velho era um potencial rival, uma fonte de dissidência que poderia enfraquecer sua autoridade. Não demorou para que Kim Jong-un ordenasse que seu meio-irmão fosse eliminado a qualquer custo. Essa ordem desencadeou uma operação meticulosamente planejada que culminaria no chocante assassinato de Kim Jong-un em Kuala Lumpur, na Malásia, em 2017. Em 13 de fevereiro de 2017, Kim Jong-un chegou ao aeroporto internacional de Kuala Lumpur pronto para embarcar em um voo de volta para Macau. Apesar de viver em exílio e se manter recluso, Kim sabia que estava sempre sob vigilância. A paranoia de ser alvo de um ataque fazia parte de sua rotina, mas naquele dia ele não tinha ideia de que sua morte estava prestes a acontecer. De outro lado dessa trama estavam Siti Aisyah, uma jovem indonésia
Malásia, e Doan Thi Huong, do Vietnã. Ambas vinham de situações de vulnerabilidade financeira e meses antes haviam sido abordadas por homens que se apresentaram como produtores de um programa de TV japonês de pegadinhas. A proposta parecia inofensiva: participar de um reality show onde teriam que correr até estranhos, esfregar algo em seus rostos e depois fugir como parte da brincadeira. A ideia de ganhar $100 por cada pegadinha era irresistível para Siti e Doan. Elas foram treinadas e participaram de várias dessas pegadinhas sem levantar suspeitas. Foram ensaiadas sobre como se aproximar das vítimas, como esfregar a substância e como agir depois do ato. Durante semanas, realizaram essa atividade em locais públicos na Malásia e no Vietnã, sempre sendo filmadas e recebendo instruções detalhadas sobre quem abordar e como agir. Então, em fevereiro de 2017, o plano atingiu seu ponto culminante. As duas foram levadas ao Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com a promessa de mais uma pegadinha. Mas desta vez, o alvo era Kim Jong-nam. O que Siti e Doan não sabiam era que a substância que iriam esfregar no rosto dele não era óleo comum, mas sim componentes separados de um agente químico mortal, o VX, uma das armas químicas mais letais do mundo. Siti Aizia foi a primeira a se aproximar de Kim Jong-nam na área de embarque. Ela esfregou suas mãos no rosto dele e, seguindo as instruções, fugiu rapidamente. Poucos segundos depois, Doan Thi Huong fez o mesmo, completando o ato fatal. Quando os dois componentes do agente VX se misturam no rosto de Kim Jong-nam, o veneno começou a agir instantaneamente, atacando seu sistema nervoso e causando uma morte rápida e agonizante. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, Kim Jong-nam buscou ajuda no balcão de atendimento do aeroporto. Ele relatou aos funcionários que havia sido borrifado com líquido e que se sentia muito mal. Em poucos minutos, ele começou a apresentar sintomas graves, dificuldade para respirar, convulsões e paralisia muscular. Ele foi levado ao centro médico do aeroporto, mas já era tarde demais. Menos de 20 minutos após o ataque, Kim Jong-nam estava morto. Enquanto isso, Siti e Doan, completamente alheias ao que haviam acabado de fazer, seguiram as instruções de seus produtores. Elas lavaram as mãos no banheiro do aeroporto, como haviam sido orientadas, e deixaram o local em um táxi, acreditando que tinham completado mais uma pegadinha para o programa. Os agentes norte-coreanos, que haviam cuidadosamente evitado qualquer detecção, deixaram a Malásia logo após o ataque, retornando à Coreia do Norte e escapando da justiça. Inocentes ou assassinas? Pouco tempo após a morte de Kim Jong-nam, as autoridades malaias começaram a desvendar o caso revisando as imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Foi assim que Siti Aizia e Doan Thi Huong foram identificadas como as autoras do ataque. Para a polícia, tudo parecia claro. As duas mulheres haviam envenenado Kim Jong-nam deliberadamente. Queria saber se as duas suspeitas sabiam que a substância era tóxica. Bom, eu acho que você já viu o vídeo, não é? Então você deve ter visto as duas jovens andando com as mãos desse jeito, indo até o banheiro, até o lavatório. Então elas sabiam muito bem que essa era uma substância tóxica e que precisavam lavar as mãos. Presas e acusadas de homicídio, elas enfrentavam a possibilidade de serem condenadas à morte. No entanto, desde o início, Siti e Doan insistiram que não sabiam que estavam participando de um assassinato, acreditando que faziam parte de uma simples pegadinha. À medida que as investigações avançaram, emergiu uma verdade perturbadora. Siti e Doan foram vítimas de uma manipulação cuidadosamente planejada por agentes norte-coreanos. Elas não tinham qualquer ligação direta com o regime de Pyongyang ou com Kim Jong-nam. Os homens que a recrutaram, fingindo ser produtores de TV, eram, na verdade, agentes do governo norte-coreano que passaram meses conquistando a confiança das duas. A proposta: participar de um programa de TV popular com pagamento fácil e promessas de fama. A estratégia era brilhante em sua simplicidade: usar duas mulheres comuns, sem conhecimento político, para cometer o assassinato. Assim, quando o crime fosse descoberto, os verdadeiros responsáveis já estariam longe. E foi exatamente o que aconteceu. Logo após o ataque, os agentes norte-coreanos deixaram
deixaram a Malásia e retornaram à Coreia do Norte, escapando da justiça e deixando Sith e Do-an para assumirem toda a culpa. O julgamento das duas mulheres chamou a atenção do mundo inteiro. Organizações de direitos humanos, os governos da Indonésia e do Vietnã e a opinião pública pressionaram por uma investigação mais profunda. Os advogados de defesa argumentaram que as duas não tinham intenção de matar e eram apenas peões em um jogo internacional de espionagem e assassinato. A defesa mostrou que as substâncias aplicadas no rosto de Kim Jong-un só se tornaram letais quando combinadas, explicando por que Sith e Do-an sobreviveram. Então elas sabiam muito bem que essa era uma substância tóxica e que precisavam lavar as mãos. Durante o julgamento ficou claro que os agentes norte-coreanos manipularam as duas mulheres para garantir que o assassinato fosse bem sucedido, enquanto desviavam qualquer suspeita de envolvimento do governo norte-coreano. Como era de se esperar, o regime de Kim Jong-un negou repetidamente qualquer participação no crime, apesar das evidências cada vez mais contundentes apontando para Pyongyang. A pressão internacional e o ativismo global desempenharam papéis cruciais na resolução do caso. Em março de 2019, após 2 anos de prisão, Siti Aizia foi libertada quando as acusações contra ela foram retiradas. Em maio do mesmo ano, Do-an Tik-wong também foi libertada, após aceitar se declarar culpada de uma acusação menor de causar lesões corporais. As duas foram recebidas como heroínas em seus países de origem, mas o caso deixou muitas perguntas sem resposta. Embora Siti e Do-an tenham sido libertadas, os verdadeiros responsáveis pelo assassinato de Kim Jong-un, os agentes norte-coreanos e o próprio regime de Kim Jong-un nunca enfrentaram a justiça. A morte de Kim Jong-un continua sendo um dos casos mais impactantes de assassinato político da última década, mostrando até onde regimes autoritários podem ir para eliminar seus inimigos e manter o poder, sem enfrentar as consequências. O assassinato de Kim Jong-un é um dos casos mais impressionantes de espionagem e manipulação internacional dos últimos tempos. Ele não só revelou a brutalidade do regime norte-coreano, mas também mostrou como é fácil explorar a vulnerabilidade de indivíduos para cometer atos de extrema crueldade. Siti Aizia e Do-an Tik-wong foram tragicamente usadas como peões em um jogo político mortal, iludidas por promessas de dinheiro e fama. Essa trama meticulosamente orquestrada pela Coreia do Norte destaca até onde alguns regimes estão dispostos a ir para eliminar seus opositores, muitas vezes sem enfrentar as consequências. A morte de Kim Jong-un não é apenas um sombrio lembrete de violência política, mas também uma chamada de atenção para a necessidade de vigilância e transparência em nossa era de manipulação e intriga global. Se você se interessou por esse caso e quer se aprofundar ainda mais na complexa teia de eventos que cercam o assassinato de Kim Jong-un, eu recomendo assistir ao documentário disponível no Max, intitulado Assassinas. É uma visão detalhada e envolvente que completa a história que exploramos aqui. Então, o que achou dessa tática norte-coreana? Será que elas foram mesmo manipuladas? Ou sabiam de todo o esquema? Escreva abaixo nos comentários. E pedimos que deixe o seu like e se inscreva no canal Trajetórias, pois isso nos ajuda a crescer dentro do YouTube e fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.